E agora sim, nós vamos poder falar quem é a nossa entrevistada, a nossa participante especial do Contra-Ataque. Seja muito bem-vinda, Renata Almada. A Renata, ela é Tô comentarista. contigo, hein? Oi, Patinho. Foto aí, velho. Oi, Olá, Patinho. E aí, olá. Renata, no caso a gente não te apresentou, mas Patinho Moura está remotamente conosco. Então tu ouvirá uma voz do além, é o nosso querido Pato Moura. Tudo bom, Patinho? Um prazer. Tudo bem, tudo bem. Renata Almada é comentarista esportiva. Isso. Ela é psicóloga clínica e esportiva também, tu começou com as suas redes sociais, depois foi comentarista, né, na TV chilena. Isso. E agora segue aqui no Rio Grande do Sul trabalhando também. Então, assim, apresentação breve, mas eu gostaria que tu falasse um pouco da tua carreira, como é que foi psicóloga, trabalhando com esporte. Renata, a gente viu algumas fotos tuas com a camisa do Grêmio. Então, sinta-se à vontade, Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Israel, Marcinho aqui. É um prazer estar na rádio Grenal, né? Como boa gaúcha. Eu estava lá no Chile 7 anos, mas nunca me desconectei, né? Como boa gremista também, Sim. né? Eu não escondo nas minhas redes sociais, né, Israel? Estamos juntos aqui. Mas eu falava pro Marcinho, eu não sou uma já tô em gremista desvantagem, chata. Não já. sou uma gremista chata. Meu pai é colorado, então eu cresci numa que legal. família Grenal, porque minha mãe é completamente gremista, assim, ó, doente. E o pai ali, né, um pouquinho mais democrático. Então, eu tenho muito respeito pelo co-irmão, que eu sempre falo. Tô na live aí, ô Raíssa? Como, Pato? Estou na live? Não, deixa eu ver aqui, Pato, pelo meu retorno. Bom. Estamos em live, mas o seu rostinho no momento não está aparecendo. Tá bem, então os meninos aí daqui a pouco vão dar uma olhada. Sim, daqui a pouco eles colocam o senhor com a sua beleza esplendorosa. Vou ter que imaginar a beleza do Patinho, porque Por eu enquanto. não por vi enquanto ainda. imagine, É mas bonito, logo, eu é bonitão. Gosto, eu gosto. É E uma é um- beleza exótica ou uma beleza Não, mais tradicional? É uma beleza tradicional. Italiana. 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 Um bom italiano. Ítalo Brasiliani. Tipo a minha Ítalo Brasiliani também. Renata, antes da gente começar a focar no futebol em si, que a gente queria saber um pouco mais de ti, contar como é que foi essa tua Da relação. trajetória, né? Ela é muito com louca, a minha futebol. trajetória, na verdade. A gente conversava aqui nos bastidores, né? Como é que foi, né? Foi sem nenhuma intenção que eu cheguei nas comunicações. Eu descobri que eu amava as comunicações, né? Casualmente, em pandemia. Não sei como é que foi aqui no Brasil, eu já estava no Chile, foi muito complicado, foi muito rígido. A gente não podia sair, se sair era 2 vezes na semana. E se te pegassem na rua, tu era preso. Que loucura. Né? Então, a gente foi obrigado a se reinventar. E naquela época, entediada em casa, eu comecei a fazer vídeos falando de futebol. Sempre gostei de futebol, né? Toda a minha vida vivi no Estádio Olímpico. Meu irmão era das categorias de base, então eu realmente, dos meus 5 anos aos meus 11 anos, vivi todos os dias lá no Estádio Olímpico, Como é nas o nome do canchas. teu irmão, desculpa. Márcio Almada, Márcio Almada. que hoje ele é fisioterapeuta. Só para contextualizar e tu saber é que o Marcinho quase se tornou jogador Não. profissional. Ah, e no ele fez Grêmio. as categorias de base dele toda no Grêmio. Grêmio. A maioria no do Grêmio. Olha só! Inclusive Que tendo profissional. tendo jogado com alguns famosos aí que acabaram vingando É. no profissional. Ele Eu posso ser deselegante e perguntar qual era a tua categoria? 76, eu sou uma 76. sou uma pessoa de 50 anos praticamente. Meio século de vida já. Tô tentando lembrar aqui quem são os ídolos que se formaram lá da categoria 76 do Grêmio. Tem o Quem Scheid, né? Acho que talvez. o talvez. Scheid, campeão da E América. eu joguei com o Roger também. Olha só! Só que o Roger é nosso, né? Ele... Tu sabe a Nossa. estrutura de base do Roger. E o Rafael Felipe, no início, era nosso, depois, com o tempo aí... Com tudo que ele conquistou no Grêmio, não teve... Inclusive como aqui ele- na rádio para nossa audiência, o Marcinho, ele não inclusive não falam que ele defende tanto o Inter, ele defende mais o Roger. Mas o Roger que é bruxo, né? Sou É muito fiel às parceria, amizades, né? é, Parceria, né? Que ele é parceiro de primeira, né? Mas meu irmão, então, ele não se tornou profissional, mas ele me ajudou muito a eu decidir, né? Porque eu tô falando isso, eu decidi querer ser psicóloga, porque eu passava todos os meus dias lá, eu vi o Ronaldinho Gaúcho, foi bem naquela época, né? A ascensão ali dele. Eu realmente me impregnei daquele ambiente e eu via coisas, eu via comportamentos que geravam certas atitudes e certamente isso me moldou como psicóloga desde a infância, né? E daí vamos fazer, né, o pulo lá para 2020. Comecei a fazer os vídeos na minha rede social, que naquela época eu tinha 1.000 seguidores, não sei, já morando no Chile. Falava do campeonato chileno, costurando com a psicologia, né? E aí foi não foi um boom, mas as pessoas começaram a ter interesse.
Em algum momento, um jornalista lá de um dos canais grandes da TV aberta me convidou para uma matéria sobre... Naquela época, tinha sido a desistência de um jogador estrangeiro que estava entrando no Chile e que ele tinha decidido sair da concentração na época da Copa América, em 2021. E foi todo um fuzuê lá no Chile e eu expliquei aquela situação, né? E daí, nisso, passaram 6 meses e um dos diretores da TNT Esportes lá do Chile, que é o maior canal de futebol, estava me acompanhando. 6 meses depois, ele veio com a proposta: Renata, a gente quer exatamente alguém como tu para falar de psicologia, porque a gente entende que a mente, hoje no futebol moderno, é muito importante. Então, aí o Chile já tinha uma visão muito pioneira, né? Sim. Porque outros países não estavam falando disso. Então, em 2021, eu comecei com uma sessão de 15 minutos na TNT, o pessoal foi gostando, eram temas que ninguém falava, muito tabu, muito estigmatizado. E de 15 minutos eu passei a estar todos os dias no programa e ser uma das panelistas, não sei como é que a gente fala aqui, comentaristas do programa mesmo. Isso aí. Que legal, E essa é a minha Renata. história. Muito sem querer, mas eu realmente me apaixonei pelas comunicações. O que a gente faz é muito importante, né? A gente Muito. molda opiniões, a gente forma opiniões. Enfim, eu tenho muito, muito amor e comecei a querer replicar isso aqui no Brasil, né? Porque a mente do jogador está em qualquer lugar. Em ordem de colocação, onde tu colocaria a importância da psicologia do esporte para o atleta profissional, seja no futebol, seja em outras modalidades de esporte, né? A gente sabe que tem muita gente que acha que é bobagem, é besteira. Eu sou um que defendo muito a psicologia do esporte. Estou até procurando aí um pós em psicologia do esporte para fazer, porque eu acho importante. Mas qual a colocação que tu colocaria aí em termos de importância? Eu costumo dizer que é aquela visão integral, né, do jogador: físico, mental, tático e técnico. Então, elas se complementam. Eu jamais vou dizer, não, aqui, ó, vou trazer a brasa pro meu assado. A mente é o mais importante. Mentira. Se o jogador não tá fisicamente em condições, não adianta ele ter uma mentalidade ganhadora, competitiva, porque ele não vai conseguir respaldar aquela mentalidade se o corpo dele não tá funcionando. E vice-versa. Né? A recíproca ela é muito verdadeira. Então, o futebol moderno, ele é exigente. Ele demanda muita construção do jogador, né? E essa construção passa por ter essa mentalidade competitiva, aguerrida, uma resiliência, uma regulação de emoções e também a parte física, né? Ser um profissional, cuidar da tua alimentação, cuidar o sono e a tática e a estratégica também, né? Tudo isso se complementa. Pois é. Avisa a moça aí para não se assustar, que eu tô na live agora. Já tá na live, Patinho. Não se os assustar. guris vão te colocar Não, mas lá, me hein? disseram que é o modelo italiano, Por favor, Patinho. meninos das lives, coloquem Pato Mouri. Obrigada. Não, Este já é A tô. presença e elegância. Tudo bom, Pato? Tudo um prazer. bem? Tudo bem. Tô lesionado, mas tá tudo bem. Sim, ele está Poxa lesionado. Patinho vida. quebrou a clavícula. Por isso está remotamente conosco. Verdade. Eu espero que tenha uma rápida recuperação, Patinho. Obrigado, querida. Muito obrigado. Desculpe, eu já tô cheio de questionamentos aqui para Ele me fazer. fala, eu Tu tô dá numa uma, lista. tu dá uma Quero. segurada. Não queira, tu não queira tudo pra ti. Tu dá uma segurada. Não, e a gente sabe também que, agora falando do futebol em si, que não tem muito tempo dentro do campo, né, para os jogadores, após um erro de passe, Claro. ele ficar triste, chateado, remoendo, enfim. Mas quando ele comete esses erros, a torcida de fora já começa a chiar, tem murmurinho, já começou essa naba errada, o pessoal começa a reclamar. O quanto que o jogador tem que estar, eu sei que é muito, né, concentrado, mas para aquele jogador mais experiente, realmente influencia essa questão do murmúrio da torcida ou não, influencia no mais jovem, às vezes o jovem também tem uma boa preparação, tá tão focado ali no campo que ele não escuta nada que acontece lá fora, né? Para quem fica mais complicada essa situação aí? Pro jovem ou realmente pro atleta mais experiente? Espero que pro mais experiente não aconteça nada. Marcinha, é uma ótima pergunta, porque vai depender muito do preparo daquele jogador, né? Tem jogador que tá mais propenso às distrações, né? Acústica, a gente tá falando de acústica, né? Claro que eles não conseguem escutar as palavras, né? Identificar exatamente o que estão falando, mas eles referem, sim, que começam a sentir esse murmúrio, começam a sentir, né, um som diferente, e isso vai distrair o jogador que não tá preparado
para colocar o foco atencional dele. O jogador ele precisa muito, para tomar uma boa decisão, uma correta decisão, do foco atencional. O foco atencional não pode ser amplo, ele tem que ser objetivo, né? Ali dentro do campo. Isso pode acontecer com um jogador jovem que está com um trabalho já psicológico para processamento cognitivo, ele não vai ter essa repercussão tão grande e negativa. Porque ele já tem o foco atencional dele muito bem como é que diz, direcionado para os aspectos relevantes do jogo. Sim, isso já pode ser começado a trabalhar em que fase da vida? Adolescência, pré-adolescência, Temos fase... categorias bem pequenas de base ali no Não, mas mirim. às vezes até não precisa ser dentro do esporte, mas na própria escola, enfim. Onde é que já é o ideal, né, pensando no atleta em si, assim. Sim, o ideal é que isso esteja desde os princípios, né? Desde os princípios, para que seja algo familiar. Dá para qualquer atleta de qualquer idade, eu acho que isso é uma grande notícia, né? O nosso cérebro ele é muito plástico, Sim. de atleta e de pessoas como nós, que jogamos pelado, talvez somente, aí é o meu caso. Nem isso. Eu virei um aposentado da bola. É que tu te dedicou muito lá no início, né, também. Tentei, né? Mas eu era meio cabecinha louca e aí não tive a continuidade Que é podia outro ter. tema muito bacana, né? Exato, é. Mas claro, desde o início e talvez com maior direcionamento, assim, um pouco mais de intensidade a partir dos 13, 14 anos, quando a categoria já começa a ser mais competitiva, Sim. né? Então, de trabalhar processamento cognitivo, atenção, concentração, tomada de decisão. E para mim o mais importante é que o jogador aprenda a identificar emoções. A gente não leva muito a sério, né, essa questão emocional, a inteligência emocional no futebol. Todas as decisões do jogador que são tomadas em milésimos de segundo Jogador passam por burro- algum... Fala, Betinho. Jogador burro não pode jogar, né? Não tem jeito, né, Pato? Não tem! Cavalos, O Patinho tem cavalo. um jeito mais direto, Renata. isso que eu É quero uma dizer. psicologia mais tradicional. E ele Isso. tem razão, tem muita verdade nisso que ele tá falando, né? Porque é preciso muita inteligência para jogar futebol, né? Corporal, sinestésica do movimento, né? Para tomar Como é bom decisão falar com de pessoas que têm linguagem. os termos técnicos. Né? Cara. Não, o Regis Ramos devia estar aqui, meu querido. Regis Ramos. Sem falar do coleguinha Marcinho Black quando não está Eu vou aqui. falar dele, ele vai vir com tudo hoje depois. Depois o vocês- Sérgio, ele É, O o Regis. Regis Ramos, O ele é nosso um dos colega. nossos colegas aqui. Eles Porque ele apresentam alguns programas juntos. mais tradicional, ele não acredita na tecnologia dentro do futebol, nessas questões mais modernas aí. isso é muito novo, né? Por isso que eu dizia que a gente tem que enfrentar muito o estigma e o tabu. Porque estamos falando disso, de psicologia agora, na última década, né? Que nem o preparador físico que há 30, 35 anos não pertencia ao corpo técnico. Sim. Né? Era o treinador que tinha essa responsabilidade. O mesmo vai acontecer muito provavelmente em 10 ou 15 anos, talvez menos, que o psicólogo vai ser um elemento importante ali no corpo técnico, né? Já estão entendendo Você isso. tem muitos clientes, Renato? Eu tenho hoje em dia atletas da alto rendimento, Sim. né? Eu não me dedico a atletas de categoria de base. E tenho. Então, o pessoal do Brasil também, tenho outros de outras partes do mundo, que graças a Deus a tecnologia faz a gente poder atender remoto, né? Então, também tenho de outras, como é que diz? Outros Outros lugares, países. De outras Você- ligas. E, Renata, Você, falando nisso... você Vai, aceita Pato. também jornalista? Só se o jornalista se dedica ao esporte. Com certeza. Inclusive amador, hein? Quando é colega, pode ser até amador. Então me escreve, tá? Vamos tratar essa lesão aí, porque tem muito da psicologia na questão das lesões, né? Tanto na prevenção, É verdade. quanto na recuperação ser mais rápida também, a questão mental. O impulso gerado no cérebro colabora para isso, na verdade, também. É porque a gente sabe que o cérebro, ele tu falou, ele é muito plástico, ele se molda muito às situações, Sim. mas todas as nossas emoções são geradas por impulsos elétricos. Então seria isso, mais ou menos, né? O cérebro, tu tem um pensamento, por exemplo, mais positivo com relação à recuperação da tua lesão, e isso poderia ajudar a desencadear uma recuperação maior, enfim, eu não sei quais seriam as reações químicas no cérebro para isso. É enfim. exatamente isso, a Mas- palavra é químicas, porque neuroquimicamente a gente está falando... Eu acho que tu Meu tá se psicólogo, descobrindo aqui um Meu querido, psicólogo. tá bom. Mas sim, tem sentido, porque o que vai acontecer se um atleta, né, tá comigo e começa a ter pensamentos mais negativos, eu sei que ele vai ter um aumento no cortisol, que é o hormônio do estresse. E daí, o cortisol é a pior coisa que pode acontecer para um atleta de alto rendimento, porque vai atrasar a recuperação. E vai deixar ele propenso a lesões Mais também. lesões. O atleta que começa a estar numa circunstância adversa, né, Grêmio, Inter...
Por que o departamento médico dos dois times está tão cheio de machucados? Porque já está numa circunstância que leva o jogador a estar estressado. O que leva ao estresse? A não dormir. Então começa a ter transtorno do sono, né? Não vai ter a recuperação que uma noite bem dormida te dá, né? E o atleta precisa, porque ele se desgasta fisicamente todos os dias. Começa a comer em demasia também pela ansiedade, porque estresse está linkado à ansiedade. A gente vê um sobrepeso nos jogadores. Ou começa daqui a pouco o estresse, a válvula de escape do jogador é treinar. Tem jogador que tem sobrecarga de treinamento. Então ele treina lá no clube, no turno normal, e depois em casa tá compensando, tá querendo, porque ele precisa se sentir forte. Isso acontece muito. Cristiano Ronaldo. O Cristiano, ele conseguiu entender o seu limite, né? Por isso que a tem um gente aplaude equilíbrio, muito né? ele. Ele tem um limite muito mais exagerado do normal, né? Então, ele entendeu, ele tem uma consciência corporal muito grande, né? Ele tem uma consciência do que faz bem pra ele e o que não faz, né? Só que o jogador que a gente tá acostumado não tem muito esse conhecimento, né? Então, começa a compensar para diminuir esse estresse e ansiedade, come muito ou come pouco, dorme muito ou dorme pouco. São sempre exageros, né? Sempre de uma intensidade para mais ou para menos, o que leva o estresse e a ansiedade, né? E daí é o prato feito para lesões. Renata, e o que os clubes poderiam fazer para ajudar os seus atletas nesse sentido, né? Porque tu deu um ótimo exemplo, o Inter e o Grêmio, que vem de diversas lesões, Sim. que ninguém compreende o porquê, porque estavam tendo seus treinos direitinho, estavam tendo seu tempo de descanso. Então, tu, como uma psicóloga, uma pessoa com experiência, qual que seria, se tu pudesse dar uma dica para os dois, né? O que vocês podem fazer para ajudar os seus atletas? O que Sim. seria? Olha, o ideal é ter um grupo que acompanha esses jogadores capacitados para abrir um espaço de diálogo. E daí, nisso, entra o Roger. O Roger ele tem muita perspicácia nisso. Ele é um treinador que oferece espaços de diálogo. Renata, mas o Inter não tá bem. Realmente, né? Ele só não tá fazendo a leitura correta do que aquele vestiário precisa nesse momento agora. Mas ele é um facilitador, né? Ele tem um diálogo aberto. Isso já é um grande passo para que o jogador consiga se aproximar de alguém e dizer: eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal, tá? Ponto 1, isso. Ponto 2, tem hoje ligas importantes, a Premier League, onde muitos treinadores já instauraram o mindfulness, que são técnicas de respiração, de concentração, de fazer o atleta entender que está presente no momento presente, para ele ter o foco de atenção onde tem que estar, para ele ter consciência corporal. Usam muito a yoga também. Muitos. A NBA há anos usa a yoga, Pilates também. O Grêmio, eu tenho entendido que já tem também o Pilates dentro do... Pilates. Pilates. O Pilates, que faz bom tu ter pra consciência fortalecimento corporal. também, né? Principalmente Doutora. consciência Doutora. corporal. Acho que principalmente do Doutora. movimento em si, né? Sim. Porque as atividades dentro de campo, a preparação física hoje no futebol, ela tem muito treino específico. O nosso corpo sempre trabalha integrado. Né? Claro. Eu tenho essa teoria, mas eu acho que às vezes tu tem que dar estímulos diferentes para os atletas, até para evitar a lesão, né? Sim, exato. E também de conseguir fazer com que o atleta possa se recuperar de um erro, que nem tu falaste, né? No futebol, os atletas mais erram do que acertam, a gente sabe, é um jogo de muita frustração. Então, o yoga, o pilates, que são práticas mais subjetivas, que trabalham muito a questão da mente, elas trazem essa inteligência, né? De, ok, errei, vou conseguir ser resiliente o suficiente para voltar a minha atenção e não baixar minha autoeficácia, porque o erro, a pior coisa do erro é que o atleta se convence que ele não está preparado naquele dia para aquilo. Sim. Né? A quantidade de atletas que eu tenho que me dizem: Renata, se eu erro o primeiro passe no jogo, aquele jogo vai ser horrível. E dele tá falando isso para ele mesmo. E a gente é muito bom em declarar coisas, decretar e fazer aquilo realmente ser uma verdade. Né? Então, eu já tenho... Fala, Patinho. Não, a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora Por favor. é a seguinte: de todos esses seus clientes ou atletas que a senhora trabalha, já se deu conta que tem algum, claro que não vai citar nome, algum que, bom, esse não tem jeito mesmo, vou só perder meu tempo aqui. Que boa pergunta. Eu vou ser muito sincera, Patinho, na minha resposta. Tem atletas, tem pacientes que eu já tive essa ideia de que ele não queria se ajudar. E o princípio de uma recuperação psicológica, mental e emocional é essa autonomia, esse querer, o desejo de mudança. E tem atletas que simplesmente estão convencidos de que eles não podem. Né? E não só o atleta, eu identifico muito, Patinho, que esses jogadores são os jogadores que têm uma rede de apoio muito carente.
né? Que falha muito com eles, também que reforçam essas crenças limitantes que a gente chama na psicologia. Então é um pouco difícil, porque eu também não posso gerar nele uma dependência, eu não posso pensar por ele. Então tem momentos que eles não vão aderir. Na verdade, não é eu que desisto deles. Eles mesmos acabam não aderindo ao tratamento porque não chegou ainda o momento de tomar consciência suficiente para dizer, realmente, eu preciso ir por esse caminho aqui. Tá, e assim, ó, a gente sabe que o futebol, ele gira em torno do dinheiro. Os jogadores não querem saber, querem receber em dia, né? O Pix tem que estar lá, às vezes é de 15 em 15 dias que alguns recebem, né? Tem direito de imagem, tem o salário na CLT, tem premiação e tal. Como é que faz, né, o psicólogo em si para manter uma equipe, um grupo de jogadores motivado quando o pila não tá caindo lá certinho? Quando não tá caindo, não tem salário atrasado, enfim, direito de imagem. Sim, é complicado, né? Acho que pro jogador de futebol... Mesmo que ganhe muito, né? Pra nós também, se a gente não tá sendo reconhecido, né? Isso fala de reconhecimentos. Os reconhecimentos, eles são multifatoriais. Tem o reconhecimento do prestígio, da valorização de se sentir imprescindível, da segurança e tem o fator econômico, né? A pirâmide das nossas necessidades, ela vai falar isso, que tem necessidades que são anteriores a outras. E a questão econômica, ela não é a primeira. A primeira seria a da segurança. O atleta se sentir seguro o suficiente, ter um departamento médico que vai estar ali para ele, sentir que o treinador está entendendo as limitações físicas dele. Isso vem antes até do fator econômico. Mas ele está ali, né? O fator econômico deve ser a terceira ou quarta. Então, se não for atendido essas primeiras necessidades, ele não vai nem chegar a ter noção ali da questão econômica, tá? Por isso que tô dando essa explicação, porque às vezes a gente diz, o jogador tá ganhando 1,5 milhão e não tá jogando. Porra, porque tem necessidades básicas humanas que não estão sendo atendidas. E é difícil a gente convencer alguém disso, né? Parece que a questão econômica é que vai motivar o jogador. Exato. E não é. Ainda mais um jogador que está acostumado a ganhar esses valores. Então já é algo que perde muito da importância, tá? É importante, claro, porque ele tem que manter aquele custo de vida. Mas não é a que vai despertar a motivação quando o jogador perde o prazer de jogar. E aquilo que está em volta deles também tem influência, doutora? Claro, com certeza. A rede de apoio, né, que eu dizia, a família está satisfeita ou não está satisfeita na cidade. Eu diria que, geralmente, o jogador, eu atribuo muito a questão da família quando um jogador não se adapta a uma liga no estrangeiro, né? Ou quando um estrangeiro vem para o Brasil e não consegue se adaptar, a gente vai esmiuçar ali o caso e ver que a família não estava bem. E se a família não está bem, a esposa ou os filhos não estão se adaptando, aquilo vai gerar uma carga de estresse adicional para o atleta, né? E o jogador é muito exigente jogar futebol no alto rendimento, ele precisa estar completamente focado, né? Então a família precisa primeiro estar adaptada para o jogador conseguir se adaptar aqui também. Então, sim, influencia muito. Aproveitando a pergunta que o Pato fez sobre jogadores que têm conserto ou não conserto, né? Uhum. Contextualizar para te entender. Especificamente, vou falar de 2 casos do Grêmio recentes, né? A gente vive uma época, né? O século XXI é uma época totalmente moderna, totalmente tecnológica, que a humanidade está avançando em muitas coisas e o contrário também, na mesma proporção, está regredindo em muitas coisas. Tanto que a depressão, os problemas mentais, a saúde mental, é a doença do século XXI que o pessoal está falando, né? O Grêmio teve 2 casos bem específicos de jogadores que foram... teve o diagnóstico de problemas emocionais, problemas... não vou falar problema da cabeça, mas problemas extra-campo que atrapalharam suas performances. Um é o Luan, que muito cedo desistiu de jogar futebol, e não foi só no Grêmio, foi no Corinthians, foi no Vitória, foi no Santos, foi no Grêmio na volta. Não teve jeito o Luan, depois de 2019, por aí, não teve jeito de fazer o Luan jogar futebol. Uhum. O outro foi Diego Tardelli, que chegou aqui no Grêmio com muita expectativa, não conseguiu render aquilo que ele se esperava, voltou para o Atlético Mineiro, onde também não rendeu, e depois ele até falou que teve problemas com depressão, né? Nilmar, ex-internacional, também relatou, depois de já aposentado, que teve, por isso que se aposentou muito cedo, problemas de depressão, né? Problemas de depressão. O que eu quero te perguntar é isso. A gente chega a associar a questão de que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele é a solução de quase todos os problemas.
que leva um jogador, esse jogador que praticamente tem tudo na vida, que a gente sabe, foi com base em muito sacrifício para se tornar jogador profissional, mas depois que alcança esse estrelato, essa fama, ele, óbvio, continua tendo sacrifício, que não é fácil a vida de jogador, treinar, viagem, ficar longe da família, aquela coisa é estressante, o corpo sofre, mas ao mesmo tempo tem o retorno financeiro que proporciona tudo aquilo que eu acho que todas as pessoas do mundo desejam, que é ter uma saúde financeira, alcançar benefícios próprios. O que leva os jogadores a terem esses problemas da mesma aura, mas diferentes, que nem o Luan e o Diego Tardelli, e o que faltou, estava falando da rede de apoio, o que faltou na base deles para tentar salvar esses dois jogadores que até agora não se entendeu, principalmente o Luan. O que aconteceu com o Luan? Sim. A gente tem 5 horas de programa? Não, pode, fica à vontade. Eu tô falando assim porque é muito interessante, é uma pergunta muito boa, né? Me inquieta porque cada jogador tem uma especificidade, né? Uma complexidade única cada ser humano tem. Só que o que eu posso dizer de forma geral, né? A tendência sugere que são jogadores que perderam o propósito. Né? O jogador lá no início, geralmente, né, muito criança, é colocado nas categorias de base, que nem o Marcinho, né, viveu isso. Às vezes tem pressão da família, né? Às vezes tem um objetivo de eu vou tirar a minha família da miséria. E Perfeito. Aquilo era o propósito que movia ele. Ele tirou já a família da miséria, e aí? E daí ele cai num vazio emocional, porque ele conquistou aquilo. E não tem mais nada. Porque desde que ele era pequeno, aquela era a grande missão dele. E aí, quando a gente chega, isso vale para todos nós, a gente chega a um grande objetivo de vida, e a gente tá lá em cima, né? É o efeito Everest, que tu chega lá em cima e tá, o que vem agora? E às vezes o jogador não consegue se reinventar no seu propósito. E entra o psicólogo esportivo para ajudar nisso, né? É muito importante, porque os jogadores vão passar por isso, eles vão chegar às metas propostas. Só que aí, quando não tem uma meta posterior àquela grande missão que ele tinha, ele vai cair nesse vazio, ele começa a perder o prazer por jogar, tudo começa a ficar monótono, né? Que é algo bem recorrente, tá? Esses jogadores aí que já chegaram no outro extremo, né? De realmente desistir da carreira, é porque eles não conseguiram mais aderir a essa exigência gigante que é jogar futebol ou qualquer esporte no alto nível, né? É muita exigência, é muita pressão, te gera uma ansiedade absurda por performance, porque sempre estão te cobrando. É muito fugaz a alegria, né? Porque tu ganha hoje, depois tu perde, então tu fica naquela montanha-russa de validação. Então, é um desgaste emocional bem importante. E daí a gente sabe que no futebol ainda hoje é um tabu que o jogador esteja sendo acompanhado por um psicólogo. Tanto que se valida muito o coaching, né? O coach não é o psicólogo. O coaching, na verdade, são técnicas que somente um psicólogo poderia exercer. Mas a gente tem outros profissionais aí que, né, invadiram a área e não estão capacitados e estão ajudando, né? Ou tentando ajudar os jogadores. Pois é, como é que O próprio Adriano, essa discussão o aí, próprio, né? o próprio Adriano, ele desistiu. Perdeu o pai e perdeu depois o ele não pai, conseguiu mais e depois focar. disso ele próprio fala em entrevistas, né, que depois Sim. que ele perdeu o pai dele, ele perdeu a vontade. motivação. Porque o pai era o grande motivação. incentivador. O pai era o motivador dele. Então pra ele isso, tinha né? delegado esse propósito a uma terceira pessoa. Isso é muito perigoso. Se eu faço isso pela minha mãe, se eu faço isso pelo meu pai, daqui a pouco essas pessoas não estão mais. Não vai ser dele. Nunca foi dele o desejo Pode de ser ser jogador. por Sofreu eles, muito depois né? por conta disso. Pode ser por eles Exato. também, né? Mas não Claro. só por eles, tem que ser por mim, mas Exato. com Isso. todos os outros juntos, Exato, né? exatamente. O Marcelo Conde tá perguntando 1001 coisa aqui. Aham, vamos ver. E o Conde, ele é bem técnico, assim, né? Nas questões que ele coloca ali. Ele tá falando da adrenalina. Isso. Ele falou da adrenalina e falou aqui dos pilotos automáticos, né? Exato. A memória física, infelizmente, a minha tá desligada. Atrofiou. Ah, a minha não existe mais. Memória muscular não Agora, tem. Não. Vou lá fazer uma atividade que eu já não faço há uns 15 anos, complica. Não tem tem a tua memória muscular, não tenho. Né? O meu amigo lá, Acabou, preparador Marcinho. físico. Terminou, como diria Paco. Terminou a memória muscular. Não, imagina esses jogadores, né? A gente fala da memória muscular, os jogadores que ficam 8, 9 meses em recuperação, né? O voltar, se reintegrar esportivamente é muito difícil, né? E eu costumo dizer que são 2 retornos, né? O reintegro, nem sei se a palavra é em português, ou se eu estou confundindo com o espanhol, reintegro, tem, né? Reintegração. Sim. A reintegração esportiva, ela se limita à parte física, né? O jogador está apto para jogar futebol porque já não tem. Constatada a lesão, já está curada. Só que daí tem o outro reintegro esportivo, que é o mental, que é o jogador que está com medo de voltar.
E ali na sessão, eles falam, olha só, não tá aparecendo mais nada já, né? Quando a gente faz os exames, mas eu não consigo, e eu sinto dor ainda. E daí a gente vê que tem um fenômeno que se chama vigilância depois da lesão, que tem uma hipervigilância do jogador naquela parte do corpo dele, porque ele tá com medo de voltar a se lesionar. Então toda a atenção dele, que deveria estar direcionada no adversário, na bola, né? Tá ali no foco na goleira, onde teve tá ali! E ele começa a sentir aquela dor, né? Porque o cérebro traumatizou. Toda lesão é um trauma para o cérebro, né? Porque nosso cérebro tem somente uma tarefa, que é preservar a nossa integridade. Perfeito. Então a gente tem que recapacitar esse jogador de que ele não necessariamente vai voltar a se lesionar. E, claro, ele vai precisar tomar outros cuidados. Mas falar isso para tua mente, que já entendeu aquilo como um risco, é muito difícil. Um dos jogadores que, em entrevistas, já falou isso do passado, né, gente? Não é dos de agora, dos mais antigos. Ele teve foi o centroavante, o Nildo do Grêmio. Ele teve a lesão do tendão de Aquiles e naquela época, 1994, 95, não tinha tanto tecnologia médica pra que e tanta voltasse. Tecnologia nessa questão de suporte físico, psicológico, né, para ele. E ele falou que o mais difícil, ele ficou quase um ano parado, não foi nem a parte de fazer fisioterapia, recuperação muscular, foi a parte da cabeça. Claro. Ele falou assim que o mais difícil, e é que nem ele falou assim, os primeiros jogos foram os piores, porque ele falou assim, ó, eu tinha medo de pisar em campo, com medo de quebrar rebentar o tendão de Aquiles de novo. Ele, se não estou enganado, foi o pé esquerdo. Ele disse que tinha medo de botar o direito. Sim. Porque, se aconteceu no esquerdo, a vou ferrar o compensação, direito, né? do corpo. Então, ele disse que os primeiros jogos foram os mais difíceis para ele voltar. E assim como ele, outros jogadores também já relataram isso, que é essa questão da recuperação, a parte mental é tão pior quanto a física. Exato, se a gente pensa que, pra nós, às vezes a gente se machuca e já fica meio receosos, assim, ficamos. Imagina pra um jogador, que é a vida dele, né? O seu instrumento É o de trabalho. Exato, é o corpo. não é só um jogo, eu tô perdendo a voz, gente. Não é somente um joguinho ali, como tu tava dizendo, é uma pelada, vamos ali jogar com os amigos. Não, é o teu trabalho, o teu ganha-pão. Se tu não render, tu não vai começar a jogar. Então, tem tudo isso, é muito importante relembrar. E aproveitando, eu gostaria de perguntar também a categoria de base, é uma coisa que me interessa muito. E nós falamos muito aqui dos meninos chegarem ali perto do profissional e estagnarem, porque parecem satisfeitos. Tem um bloqueio. Um ali, bloqueio, Sim. exato. São ótimos jogadores, têm potencial, às vezes até de que agora o almejado é chegar à Europa, né? Sim. Tem potencial para isso, mas parece que estagnam. Ficam ali, não conseguem se desenvolver bem, e aí a gente entra na questão do dinheiro. Tu acha que realmente isso afeta os meninos? Falta uma instrução dentro da família, uma estrutura maior? Não sei se Marcinho tu quer acrescentar alguma coisa. É assim, ó, até aqui, quando eu vejo um moleque chegando no profissional, eu costumo dizer que quando ele chega no profissional não é o fim da carreira, é o início da carreira dele, Sim, né? sim. Dali pra frente que as Perfeito. coisas realmente vão acontecer. Mas, até por causa da Lei Pelé, hoje, a partir de 16 anos, o Piá já tá com um bom salário. Às vezes, assim, os salários que tu não acredita que um menino de 16 anos já ganha. Claro. Tá? Como é que... Porque, assim, ó, na minha época, o que a gente queria fazer? A gente queria chegar até o juvenil, primeiro, para ganhar uma ajuda de custo, que era menos de meio salário mínimo, para depois chegar nos juniores, para aí aumentar essa ajuda de custo, para chegar no profissional, e aí no profissional, sim, tu ter um primeiro salário que não era grande coisa. Claro. Que os diretores pegavam, não, tu vai ganhar isso aí e deu, né? Nem tinha muito empresário, enfim, né? Mas hoje não, hoje os guris com 16 anos já recebem salários, às vezes, até de 50 mil, tem aí no Santos um de 80 e tantos já, 100 e poucos mil. Como é que faz para esses piás aí entenderem que eles ainda têm que crescer mais dentro da carreira? Porque financeiramente eles já, bem dizer, meu contrato é de 4 anos também, quando eu tiver 20, dos 16 aos 20 eu vou estar recebendo 100 mil por que mês. eles podem Claro. almejar mais, né? Porque até pra Porque eles é bom pra evoluir como Porque geralmente na profissionais. cabeça do jogador o que ele quer? Alguns querem ser jogadores de futebol mesmo, né? Querem jogar, tanto faz se é no CRB, no Igrejinha, sei lá. Outros querem ter a vida de atletas renomados, né? Ou com muito dinheiro. Então é isso que eu geralmente coloco aqui quando eu falo da meninada.
Gurizada, não chegou no final da carreira. Agora que vocês têm que dar o algo a mais. E muitos parece que ficam... Começa a patinar. Tipo Ricardo Matias, assim, sabe? Uhum. Tem potencial, mas às vezes é cobrado em treino e tal, não vai muito. A gente sabe que hoje o treino tem uma intensidade maior, é a intensidade de jogo praticamente. Como é que faz para esse piá tirar essa máscara, né? Eu falo que é uma máscarazinha que eles têm, né? Para poder entrar no estágio normal e natural que tem que ser. Sim. Enquanto vocês estavam perguntando, né, é muito interessante, muito oportuno a gente falar disso. Eu acho que tem que trazer para a questão atual, né? Essa geração, ela tem outras inquietações, ela tem outras necessidades, muito diferente de jogador de 30 anos ou de 20 anos atrás. Então, a gente sabe que o contexto do jogador jovem hoje é rede social. Eles são nativos digitais, né? Então, a validação hoje é muito diferente do que era antes. Antes, a validação era do jornal, né? Era uma coisa ali que no outro dia do jogo estava ali. Hoje é instantâneo. Então, essa validação, né, do que é alheio a ti, dos teus pares que são alheios, né, de outros jovens, ela vem através de rede social. Então, eu vou perdendo a minha ambição, porque eu já tô tendo aquele resultado instantâneo. Então, eu estagno, que é a palavra que tu usou, né? Porque para mim já é suficiente. Eu tenho a validação ali dos meus pares, né, de outros jovens. Eu já tô me sentindo muito poderoso, com muita autoridade. E aí entra a questão da família, que a gente não somente trabalha com jovens, a gente trabalha muito com a família. Pais que passam a tratar diferente o filho, porque ele agora é o principal provedor. E daí os pais deixam de ter autoridade. E a pior coisa que pode acontecer para um jovem é um jovem ficar com um poder que ele não dá conta. É um poder desproporcional. Então, isso aí também afeta esse desejo de superação, de ambição, essa coisa processual. Né? A gente está falando de uma queima de etapas muito grande. Quando o jovem de não ganhar nada, ganha muito pouco, passa a ganhar 80, 100 mil. Né? Então, a indústria do futebol moderno, ela também afeta muito a construção do jogador. Esse desejo de ser algo. Né? É um desejo de ter que supera o desejo de ser. E essa balança que não está equilibrada faz com que o jogador fique muito estagnado. Doutora? Fale, Pato. Doutora, algum cliente seu, num momento assim de grande humildade, reconheceu que não dá para a coisa? Da sua inutilidade para aquilo que ele está fazendo? Sim, eu diria que quase todos, em algum momento, entra nessa coisa da síndrome do impostor. Né? Que não é só do futebol, né, Pato? Muito legal a tua pergunta. Mas todos já me referiram, será que eu sou tão bom quanto dizem? Porque eu não me sinto tão bom quanto dizem. Esse é o relato. Depois de muitas sessões, o jogador consegue ter essa consciência desse pensamento. Porque esse pensamento intrusivo, ele tá muito presente, né, no jogador de futebol. Justamente por essa oscilação, né? Que hoje eu ganho, amanhã eu perco. E o futebol é um jogo colaborativo, então não depende só dele. Então, quando o time perde, ele pode até ter jogado bem, mas ele tá se sentindo tão inútil ou insatisfeito com ele mesmo como se fosse um esporte individual. Então, tem muito. Eu acho que todos os jogadores, e jogadores muito bons, eu já tive o privilégio de acompanhar jogadores que tinham ganho, né, conquistas, assim, importantes na carreira, e eles falaram. E naquele momento lá no auge, eu tava me sentindo um grande impostor, porque eu não me sentia tão bom quanto me diziam, né? Então a mente, ela joga um papel importantíssimo, né, no que a gente, na nossa autopercepção. Então sim, já teve, Pato, acho que todos, eu não acompanhei um jogador que me dissesse, não, eu me sinto muito bom, eu me sinto muito preparado, né? A questão da preparação, ela é muito de percepção, né? Ela é muito subjetiva. Então já teve vários, sim. Daí eu tenho que trabalhar esses pensamentos com eles, essas crenças limitantes que a gente Eu ia chama. perguntar mais uma. Mas tu pode perguntar depois, Marcinho Black, Tem logo em comercial? breve. Eliminatórias com chance extra é na kto.bet.br. A Bolívia recebe o Brasil no estádio municipal em El Alto. E na KTO tem chance extra para você palpitar sem medo. Se acertar, já sabe, o prêmio é seu para sacar na hora. Mas se o palpite não bater, fica tranquilo. A KTO te dá uma aposta grátis para tentar de novo. Confira os termos e condições e aposte na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2023/2024. Aposte com chance extra no Open de tênis dos Estados Unidos em kto.bet.br.
é um dos eventos mais importantes do ano e na KTO você palpita com mais confiança. Escolha um jogo do torneio e dê um palpite ao vivo ativando a chance extra no bilhete. Se acertar, o prêmio é seu. Se errar, leva uma aposta grátis para tentar de novo. Não perca, aposte em kto.bet.br. Consulte termos e condições, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024. E vamos para o nosso intervalo e logo voltamos com o contra-ataque. De volta no contra-ataque, agora 13h59, um minutinho só para as 4. E nós voltamos aqui, temos uma convidada muito especial, a Renata Almada, no nosso youtube.com/Rádio Grenal. Você pode nos acompanhar com imagens. Quem não puder no momento, pode nos acompanhar no FM 95.9. E podem mandar de repente, questões, que tem dúvidas sobre jogadores, alguma coisa. A Renata, uma querida, está aqui para, enfim, comentar. E antes disso, eliminatórias da Copa com chance extra é na kto.bet.br. Na próxima terça, o Brasil enfrenta a Bolívia pela última rodada da competição. E na KTO você pode palpitar sem medo. Será que a nossa seleção fecha com vitória? Ou será que a Bolívia vem forte? Com chance extra KTO, se você acerta o resultado, o prêmio é seu para sacar na hora. E se errar, você ganha uma aposta grátis para tentar de novo em outra partida. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024. E quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Israel Melo, a gente falava aqui sobre vários assuntos no nosso sobre intervalo. vários Por favor, assuntos nos bastidores. Por favor, já vou pedir para o Nicolas Córdova, Rafa Bruno, a Marjana Vargas. Por favor, vamos fazer um programa de umas 5 horas para essa mulher ficar aqui respondendo, porque questões. É muito importante, cara, muito tudo isso aí que a gente está debatendo. A gente estava falando nos bastidores aqui com a Renata sobre a questão de os jogadores não prepararem o pós-carreira, né? Só, como ela falou, às vezes um jogador de alto rendimento ali, uma carreira muito abastada, bem, uma boa carreira dá o quê? 20 anos. Pensando que ele começou ali com seus 17, 18 anos, ele vai terminar um pouco antes dos 40, 37, 38 anos, ele vai encerrar a sua carreira. Antes disso, ele teve uma média de 10 anos de categoria de base, talvez até mais, né? Dependendo de como começou. Ou seja, foram quase 30 anos abdicando de muita coisa, de muito sacrifício, de muito esforço físico, mental. Conseguiu ter a carreira que almejou. Sim. Conseguiu ter o ganho financeiro, talvez, e resolver a vida da família inteira, como a maioria consegue. E depois? O que pensar, o que fazer depois? Alguns conseguem ter esse discernimento de pensar num pós-carreira, o que eu vou fazer depois. E não são tão rasos no, vou ser comentarista, vou ser treinador de futebol. Até porque, hoje em dia, tu pode ter a prática, mas tu tem que te especializar na teoria. Né? O futebol, e qualquer esporte, não é só o futebol, né? Os esportes, eles estão sempre evoluindo. Qual é o melhor conselho para o jogador pensar nesse pós-carreira? E eu fico pensando nos Estados Unidos, no futebol, o link entre educação e esporte lá é muito grande. Claro. Tanto que desde o início eles linkam essa questão de... são as faculdades que fomentam os esportes profissionais. Sim. Tanto que tem Tanto os drafts, que né? é dos drafts que vêm os jogadores, da faculdade que vêm os jogadores para virar profissional. Não é o olheiro que vai lá. O olheiro vai, até pode fazer um que outro. Por exemplo, Kobe Bryant é um jogador que não passou pelo draft. Ele foi visto por olheiros. Mas se respeita todo um processo, porque eu gosto de dizer que só não vai para a faculdade nos Estados Unidos quem não quer mesmo. Porque tu vai ou porque tu é muito bom em algum esporte, ou porque tu é inteligente, vai ser alguma outra profissão, né? Das mais variadas. O que fazer aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, para mudar isso, para inserir a educação desde o início?
Eu te pergunto tudo isso porque semana passada eu participei de uma inserção nas categorias de base do Grêmio e gostei de ver, falando com os coordenadores lá, de que eles exigem. O atleta não vai para o campo se não tiver bem, mas bem mesmo. Tem coordenadores pedagógicos, tem assistente social que estão sempre no pé dos meninos para que, se tu não tiver bem na escola, tu não vai jogar, porque o que eles querem é formar cidadãos. Sim. Se formar um bom jogador de futebol, que dê ativos para o clube e formar um bom cidadão, melhor. Mas, na pior das hipóteses, sair dali, não deu certo o futebol, formar um bom cidadão. Como mudar isso no Brasil, Renato? Não, e eu vou te dizer, Israel, que já se percebeu que o atleta que consegue ter uma identidade, vamos falar da identidade, né? A estrutura da identidade do ser humano ela é composta de várias camadas. Se o atleta tem só um investimento na identidade atlética, quando as coisas não dão certo, ele vai se sentir completamente anulado. Então, paradoxalmente, se eu consigo distribuir a importância das coisas na minha vida, né, pensando no jogador de futebol, distribuir em outras, paradoxalmente eu vou conseguir investir mais de mim em cada uma delas. Porque se eu tenho somente uma fonte, eu vou colocar muita expectativa naquela fonte. Se eu sei que eu tenho outras capacidades e qualidades, eu vou relaxar mais. Relaxar de um bom modo, né? A minha ansiedade vai baixar. Porque o jogador que somente tem aquela capacidade física, ele sabe que em algum momento ele vai se aposentar, que em algum momento ele pode se lesionar, né? E de forma precoce, isso vai cessar. Então, se eu trabalho com um jogador e ele sabendo que tem outras competências, paradoxalmente, vou usar de novo essa palavra, ele vai conseguir investir mais dele mesmo em cada uma delas, né? Então, a questão da identidade atlética, quando somente ela existe, é a pior coisa que pode acontecer para um jogador. Porque ele vai ter um aumento daquela ansiedade, porque ele depende muito daquilo. Sim. Né? Então, por isso que já se entendeu que é melhor investir, né, na questão da educação para os jogadores terem essa fonte também. Quanto mais fontes de energia, de entusiasmo, de valor ele tiver na vida dele, melhor. Né? Então, por isso que os atletas nos Estados Unidos eles têm uma carreira muito mais estável. Isso também já... Os estudos mostram isso, mais estável que o jogador de futebol, que geralmente a educação ela não coexiste, né, com a questão esportiva. E isso é muito estranho, essa mentalidade, porque ela não é excludente, né? A educação ela deveria reforçar até essa questão atlética, porque vai liberar o jogador de não ter aquela ideia de que eu dependo disso. Porque aos 35, 38 anos, ele vai deixar de ser um atleta. Até porque, por exemplo, até há pouco tempo atrás, nas próprias entrevistas, a gente via que o jogador não conseguia dar uma simples entrevista. Era uma coisa que era bizarro. Não tinha um preparo, e agora tu vê meninos com 14, 15 anos dando entrevistas, parece que são... é um adulto que tá ali na tua frente. Falando. A gente cobriu agora há poucos dias, final do Gauchão Sub-15, e o menino assim, ó, eu olhava assim, mas é meu tio que tá ali falando, né, cara? Porque tamanha a sobriedade, o jeito de falar, a postura. E até pouco tempo atrás tinha jogador já com 30 anos que não sabia. Vamos buscar os 3 pontos, a gente vai falar com o treinador e vamos ouvir o treinador e vamos em busca da vitória. Tá, mas o que aconteceu com o time? Vamos ouvir o treinador e vamos em busca da vitória. Agora eles não falam professor, é o mister. É complicado, né? Complicado. É o mister, porque jogaram na Europa, é o mister. E até vou aproveitar essa tua fala, Marcinho, que hoje em dia é a questão dos idiomas, né? O jogador, ele é exigido para jogar na Premier League ter o domínio do inglês. Antes a gente não pensava nisso, né? Sim. O Tevez, não sei se vocês já viram o Tevez nos vídeos lá, de quando ele jogava na Inglaterra, ele falando inglês precário, né? Hoje em dia não, hoje em dia inclusive os clubes para contratar, eles já estão atrelando um professor de idiomas, porque entendeu que para adaptação correta do jogador, para dar certo, o idioma é necessário e para isso tá linkado com a educação, E olha só com a parte que cognitiva. legal esse teu link. O Ancelotti está aprendendo português. E muito bem, né? Ele e o filho dele, incrível o nível de português que eles Eu têm. vi um vídeo da seleção brasileira onde o auxiliar técnico do Ancelotti estava se comunicando com os jogadores em inglês, até Inglês e porque italiano. a maioria deles é da Premier, né? Sim, E olha então só, sabe o inglês. Eles usam bastante o E inglês. legal esse link que tu deu no que o Marcinho falou e o que o Pato falou agora, porque assim, ó, o Grêmio tem um caso bem específico que está até pelo lado negativo está em evidência, que é a questão do Francis Amuso. É um belga ganês que veio lá do Anderlecht. O Grêmio, o único jogador que tipo pode conversar com ele é o Bright White.
né? Que não por casualidade eles se vincularam muito, Não, né? e tem relatos de que se não tem o Bright White, ele está isolado dentro do Grêmio. E a gente até comentou aqui em vários nossos debates que o clube talvez tenha falhado nisso, tem que criar uma rede de apoio, uma rede de suporte, ou sei lá, com um tradutor ou alguma pessoa que vai ser a sombra dele aqui, para se ambientar. Porque, cara, como é que eu vou trazer um cara lá, um europeu, um cara que só deu certo, ele já jogou em outros lugares, mas ele só deu certo na Bélgica, e eu gosto de dizer, né, trouxeram logo pro Rio Grande do Sul, que é a Rússia do Brasil. O pessoal vem, vou jogar no Brasil, é tudo muito lindo, o Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, Renato Gaúcha, futevôlei, Romário, não, cara, tu vai vir pro Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é como se fosse a Rússia, aqui no Brasil. Claro. É totalmente diferente. A gente sendo bairrista, gaúcho mesmo, né? É um país dentro do Brasil. É um país separado. E aí o Grêmio, eu acho que errou muito nessa casa. Tanto que o cara, nós já estamos em setembro e ontem, inclusive, voltou a viralizar mensagens da própria esposa do cara que está super incomodada, dizendo que se ela tivesse tido poder de decisão lá no início, não teria vindo, porque ela já imaginava que ia passar por tudo isso, que o cara tá meio que Mas será que a grande barreira é a língua? Entendeu? Pois é. Porque um espanholzinho, o europeu, geralmente o europeu, ele além de falar a língua nativa do país, lá dele, o inglês, ele arranha no espanhol. Geralmente. Eu não sei se é o caso do Amuzu. Eu não sei também, eu não vi nada. No caso, diz que ele é só inglês mesmo, cara. É só o inglês mesmo, a dificuldade do idioma é grande. É grande. E daí, se a gente pensa que o futebol é um esporte de colaboração e cooperação, é muito necessário que ele consiga, né, ter vínculo com os companheiros. E como é que o ser humano se vincula? Através da linguagem, né? E daí tem outra questão que a gente trabalha muito, que é identificar as idiosincrasias. O brasileiro dá certo quando ele vai lá para a Rússia, para a Grécia, porque a gente tem um jogo de cintura, a gente é um ser mais sociável. Mas um belga, um alemão, não tem, porque a idiosincrasia deles é diferente, né? Então, tudo isso tem que entrar na avaliação. Não adianta pensar, né? Não, esse cara ganhou tudo lá na Europa. Tá, mas ok. E fizeram aí uma adaptação, uma pré-adaptação. Vamos receber ele? Onde é que ele vai morar? Quem é que vai estar dando conta dessa adaptação? Vai ter alguém que vai ficar ali 24/7 à disposição para poder, né, inserir ele? É inserção na cultura nova que ele está chegando. Renata, que para mim o menos culpado de tudo isso do Amuso ter vindo aqui pro Grêmio é ele. Com certeza, na melhor das intenções, o cara imaginou, vou pro Brasil, quem é que não quer vir jogar no Brasil? Sim. Né? Faz uma pesquisa sobre o time. Eles fazem uma pesquisa sobre o Grêmio. Se fosse pro Internacional da mesma grandeza, ele olha assim, vou dar certo. Só que esqueceram, alguém nesse percurso esqueceu de dizer pro cara, velho, lá é um pouquinho diferente. Mas aí... Lá tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Não é que nem ir pro Flamengo, ir pro Palmeiras, pro Corinthians, enfim, né? Acho que falharam feio e ele é o menos culpado de tudo isso. E eu tenho um caso... Doutora, Fale, Pato. trabalhar com um treinador e com um jogador, existem diferença ou não? Existem diferenças porque as motivações, né? Eles chegam por motivações diferentes, geralmente. O treinador chega... É difícil o treinador chegar. Eu vou dizer que o treinador sul-americano, ele tem uma tendência a ser muito centralizador. Então, ele não entende que ele precisa de alguém, um mediador, né? Porque o psicólogo aí vai ser um mediador do treinador com o jogador, sem tirar a autoridade do treinador. Mas quando chega, ele tá querendo muito fazer um treinamento nas habilidades sociais, né? Ele quer conseguir ter mais inteligência emocional para chegar e acessar o jogador, né? Que é uma das habilidades que os técnicos precisam ter. Porque ele lida com um grupo muito heterogêneo de seres humanos, com motivações e ansiedades diferentes, né? Então, ele tem que ter essa sensibilidade para acessar cada pessoa. E o jogador chega, geralmente, para mim, querendo muito melhorar a tomada de decisão, ser mais rápido nisso, na atenção, na concentração. E depois a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. E aí entra muito. Eu sou psicóloga clínica de formação. Eu trabalho muito a questão clínica, a questão vínculos com a família, né? Que nem o Israel estava falando. E a infância. Também. A questão da infância tem muito a ver com experiências negativas que moldam as crenças limitantes, né? Por exemplo, o jogador que está lá no meio do jogo e erra um passe e diz, eu sou inútil. Nossa, eu já escutei isso muitas vezes. Eu não presto.
Daí a gente vai fazer, né? Vai entrando lá na história dele, de forma muito arqueológica, a gente tem que remontar a memórias lá muito antigas. Ele vai falar que o pai dele, né, quando eles estavam jogando ali, treinando, dizia exatamente isso, né? Nada, inútil, tu não presta. Muitos pais, jogadores, projetam as suas frustrações naquele jovem, então minam muito a capacidade dele de resiliência. A gente tem o 8 ou 80, geralmente, observando os pais, assim, nas categorias de base. Tem os pais extremamente presentes, né? E às vezes até incomodando ali, né, o atleta. E tem aqueles que, tipo, nem nos mais jogos omissos. vão. Omissos, Tem. Como é que fica a cabecinha, assim, do atleta? Nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? Então, Porque o pai ou a mãe, né, que é muito presente, ela vai formar um jovem muito pouco autônomo. E o jogador de futebol precisa ser autônomo, ele precisa tomar decisões em base ao que ele está pensando. Ele precisa ser criativo, e a criatividade está muito linkada com essa independência, né? Ele tem que acreditar nele, e um pai assim te rouba um pouco, né? Um pai ou uma mãe te rouba um pouco essa autonomia criativa, de tomar decisões, de arriscar. E o pai omisso, muito provavelmente esse jogador nem vai chegar, né, a ser um profissional, porque para chegar a ser um profissional é muito necessário essa rede de apoio presente, né, atuante, então muito provavelmente não vai acontecer. Ou algum personagem da família vai tomar esse lugar, né, de direito que o pai ou a mãe não está exercendo. Mas nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? É muito necessário esse equilíbrio, e o nosso trabalho como psicólogos esportivos é muito com a família, né? A minha formação, meu enfoque é sistêmico, né? A psicologia sistêmica. Eu olho aquele indivíduo em base a todas as relações dele, né? Então, esposa, namorada, filhos. E aí, às vezes, é necessário fazer uma terapia, enfim, com toda a família junto. Claro. O psicólogo esportivo, ele não vai fazer terapia, né? Ele vai fazer o counseling, né? A gente vai comunicar e vai aprender a que esses membros possam se comunicar. Porque, geralmente, os conflitos acontecem porque tem uma falha na comunicação, né? Esse é o grande problema, assim, nas relações. Alguém tá pecando por não falar, ou aí tá falando pelo outro, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar essa comunicação mais fluida. Ou então, um treinador com os próprios jogadores, né? A gente trabalha a comunicação assertiva do treinador com os jogadores e dos jogadores com o treinador também. Tu falou nas diferenças, né, que tem num grupo de... Tem dinheiro? Tem dinheiro, Marcinho. Depois Tem dinheiro lá, eu o tento Dixon ser nem meio tá aí. discreta. Ô, Marcinho, depois mas tu, o Marcinho tá tu sempre- faz. E eu tenho uma pergunta também que eu já ia te fazer, Renata, e o nosso ouvinte aqui mandou. Tamo na mesma vibe aí, Felipe. Eu também vou tô fazer fazendo depois. perguntas na minha cabeça, assim, vai encaixando. Não, na é porque mesma ela falou vibe. das Mas- diferenças de comportamento, de personalidades Sim. dentro de um grupo. A gente sabe que tem vários grupos dentro desse grupo, mas eles não precisam também se darem super bem, né? Não. Todos com Exato. todos. É utópico pensar que É um grupo vai se dar bem todo mundo. Ninguém É precisa impossível. ser amiguinho de todo mundo. O negócio é se respeitar, né? Que eu acho que é O importante. negócio é fazer o bom trabalho dentro do campo. Dixon, Ricardo, vamos para o nosso intervalo? Nós voltamos em breve com o contra-ataque. Estamos de volta com o contra-ataque, agora 4h22 da tarde. E no mês do Gaúcho, tu comemora os 35 anos da ProAudio, garante até 35% de desconto no par de aparelhos auditivos Phonak e ainda ganha um brinde especial. ProAudio em Porto Alegre, na Avenida Independência, 1170, fone 51 996 46 40 35. E, senhores, voltamos. Agora temos muitas perguntas. Eu sou o primeiro ainda da fila. nossa querida Primeiro da Renata. fila. Primeiro Tá. da fila aqui, ó. Então, sabe que ainda a gente tem que falar sobre o Sim, Chile e Brasil isso. ainda E hoje. temos que Opa. falar também sobre a questão, né, da o Independiente ser eliminado por questões de torcida. que é muito muito Decisão bom. importante. inédita, né? Exato, muito bom. inédita. Mas, Renata, a pergunta que eu quero te fazer, aproveitando, abraço pro nosso ouvinte, o Felipe Cury, que nos mandou aqui, me mandou também aqui no privado. Eu já estava na ponta da língua para fazer essa pergunta, mas eu ia dar outro exemplo e ele me deu outro. Como fazer para os jogadores que estão dando muita bola, estão ficando muito sensíveis para o que a torcida fala hoje. Que nem tu falou, hoje é instantâneo. É a mensagem nas redes sociais, e aí bloqueia, as lives no YouTube, enfim, as redes sociais tá tudo muito automático. Mas como ele tem que trabalhar essa questão do torcedor que está em campo? A vaia, a cobrança faz parte do jogo. E aí nós temos dois grandes exemplos. Fabrício, ex-internacional, que extrapola no jogo, faz gestos obscenos para a torcida, toca a camiseta do clube no chão, inclusive é expulso do jogo. E esse ano o Pavon,
também em jogo, acho que do Campeonato Gaúcho ou da Sul-Americana, ele não discute com o torcedor do Grêmio na beira do gramado, ainda explicando, dizendo que o treinador, na época, o Quinteiros, estava deixando os jogadores malucos, que eles, nós estamos ficando louco, que a gente não está conseguindo entender o que ele quer passar. Como é que o jogador consegue tratar isso, se prevenir para que... Porque fica feio, né? Fica feio, mostra até uma instabilidade por parte dele, né? Essa situação do Pavon é um descontrole de impulsos, né? E eu não vou dizer que isso não é humano, é muito humano, né? Porque é uma resposta a uma agressividade muito latente, né? A gente tem que falar que o momento psicológico da humanidade deve ser dos piores, Com né? certeza, Então a rede social concordo. é uma grande válvula de escape. Não é mais somente o estádio, né? Vamos pensar que antes o jogador de futebol estava exposto a essa agressividade nos dias de jogo, quando o time não estava bem. Perfeito. Agora ele sai do jogo, ele vai para casa dele e aquilo segue, né? Então rede social é um braço daquela agressividade que já existia no estádio e vai continuar. E rede social é parte da vida, né? Então a gente não pode excluir a rede social se aquele jogador daqui a pouco vai estar se auto-sabotando, porque tem muitos jogadores que eles dizem... Eu fui lá no Twitter, o antigo Twitter, e olhei as mensagens, busquei meu nome. Fazem isso, então eles se auto-magelam, né? Então a gente tem que trabalhar esse porquê. Por que tu tá vendo, por que tu tá se validando a partir dessa crítica? Perfeito. Porque não são críticas construtivas, né? Nunca A gente são, separa as coisas. Mas será que Raíssa. eles, até por serem atletas, eles Raíssa. não estariam melhor preparados para receberem essas críticas? Tem Por jogador serem que é vaiado atletas. no anúncio do telão. Antes do jogo começar. Sim. Imagina o cara tá lá talvez seja até por isso que alguns botam fone de ouvido e não querem escutar nada. Pode Mas... ser. Sim, Não, já. ali é um momento de concentração. O fone de ouvido não é Miguel. marra. O fone de ouvido é pra bloquear essa distração, com Exato. certeza. E até do jogo, antes do jogo do Inter, da Libertadores, a gente falou muito na rádio pro pessoal não vaiar os jogadores, né? Na hora da chamada ali que aparece no telão. Por conta disso, né? Eu lembro que a gente falou durante a semana, inclusive, que falávamos de Libertadores, porque estava numa fase ruim, do Internacional e tudo. E lembro também que no jogo da Sula, do Grêmio, da decisão, né? Também foi falado aqui na rádio que era o momento de incentivar e não de vaiar, porque isso acaba afetando mesmo, eu acho que sendo muito experientes, não sei se isso, independente de quantas sessões que a psicóloga façam e trabalhem, Sim. pô, ser vaiado não é uma coisa fácil, né? De lidar. Sim, e o Marcinho tinha me perguntado, né, se o jogador experiente sair ileso disso. Não sai, né, não sai ileso, porque tu tá na tua performance, tu começa a se distrair com o que estão falando, né, tu começa a identificar o que é aquela vaia, né, o que aquela vaia tá insinuando. Porque a vaia é um sintoma, uma resposta de algo, né? Daqui a pouco a Sim. torcida quer fazer uma chamada de atenção, daqui a pouco a torcida tá revoltada e a partir desse estímulo quer acender o time. E às vezes funciona, né? A vaia daqui a pouco ela não é contraproducente. Agora, quando se instaura já um padrão, e tem times, né, que nem a torcida do Inter ficou 10 minutos no último jogo sem se manifestar, Sim. né? Isso, Daqui sem a pouco cantar, aquilo é. ajudou. Daqui a pouco aquilo ajudou porque rompeu um padrão, né, já de manifestação, que o jogador já entrava ansioso. Então o time do Inter talvez tenha entrado até melhor, eu não cheguei a ver esse jogo, porque não teve esse distrator, né, essa distração inicial que já estava sendo o costume. Qual a diferença de mecanismo no cérebro? Tem aquele jogador que funciona melhor com o esporro, vamos lá! Ou aquele que tu precisa conversar Dá um mais carinho. ali com ele. Dá um carinho. Dá um carinho. Pô, meu amiguinho, toca mais rápido essa bola, por favor, né? Porque a gente sabe que no futebol não tem muito por favor, Sim. né? A gente usa um palavreado bem Um pouco mais... bagaceiro é, assim, e firme, né? talvez mais direto. Qual é o mecanismo no cérebro que diferencia, assim, de como alguém se adapta melhor àquela chamada de atenção? Se ela é mais rígida ou menos. E essa é a grande dor de cabeça dos técnicos, né? Por isso que eu dizia, eles têm que lidar com um grupo muito heterogêneo, onde vão ter jogadores que se motivam com essas palavras, né? Que entram no estado combativo, que é o que a gente diz. Para entrar no estado combativo, vai ter jogador que precisa desse empurrão, né? E gerar um ambiente muito amistoso, que tem a ver com os técnicos mais democráticos, não funciona, porque o jogador precisa daquele empurrão ali, choque. né? Daquele chacoalhão emocional que um mata-mata te pede. Né? Então, essa inteligência, essa perspicácia do treinador saber quando que ele tem que ser paizão, que ele tem que ser paizão em muitos momentos, e quando ele precisa ter o pulso firme para ativar aquele jogador. Né? E daí eu vou generalizar, todo jogador precisa desse equilíbrio, né? E todo treinador precisa ter a capacidade de identificar essa necessidade do jogador naquele Pois é. momento. E aí, no dia a dia do treino, tu percebe isso.
na conversa, no gestual do atleta, quando ele recebe uma dura maior. Onde é que tu consegue observar nas sequências de reações que ele teve, Sim. né? Onde é que tu consegue perceber, não, peraí, o Israel é o cara que gosta do enfrentamento, então eu vou continuar assim. Ele me mostrou isso quando ele, não, professor, eu vou melhorar e tal, reagiu. Sim. Né? Mas o Leandro, ô professor, tá, beleza. Já até o tom de voz diminui, né? Como é que é feita essa relação aí? Como eu comentava antes, né? O futebol, ele não te dá espaço pro diálogo. Porque ele é mais atuação, né? Mais performance. Então, o treinador, ele não vai receber de mão beijada ali um jogador dizendo, prof, eu preciso que tu me ajude não sei, a me dar bem ali com o companheiro que não tá passando a bola pra mim. Isso acontece, né? Ele vai ter que ler. Guri da base, então. Tem muito. A questão do ego Quando tá eles muito sobem, presente. Aí está. Oi, Pato. Pode esperar um pouquinho só pra Claro, terminar? claro. Um minutinho. Aguenta aí a pergunta na cabeça, Pato. Mas ele é um grande leitor de linguagem corporal, que nem tu falaste, né? Então, ele vai ter que ver ali durante os 90 minutos, que vai ter um tipo de linguagem corporal, ele vai ter que identificar. E depois também, no vestiário, ele vai ter que estar muito presente, né? E identificar qual é o comportamento e a conduta daquele jogador quando o time perde. Qual é o comportamento e a atitude dos jogadores quando o time tá ganhando. Isso aí é difícil fazer, porque demanda muita presença do treinador e muita observação, né? E o treinador tem que lidar com outras tarefas mais, mas é imprescindível, porque é muito difícil que um jogador chegue e tenha consciência, sabe? Chegue no treinador com a consciência de dizer, isso aqui é o que tá me faltando, né? Então, ele vai ter que fazer essa análise a partir da observação. Eu tenho a impressão que o Ener Valencia, não adianta tu xingar ele ou tu E o Ener que não teve um bom jogo ontem, né? Não, ontem de jogou novo, o Equador foi e substituído, tudo. que é um fenômeno que não acontecia antes, né? Porque ele é o goleador do Equador, Então né? ele tá com questões braçadeira. muito mais complicadas ali. Inclusive, o Beca Sessi, que é o treinador dele no Equador, falou que o problema dele estava no Inter. Sim, ele falou. O Beca dizendo Sessi que o vai problema dele tava no- cuidar das coisas né? dele lá. Ele falou Respira, que o problema Marcelo, dele tudo bem. estava no Muito Inter. faladorzinho. Diz que o problema dele estava no Inter e se comprovou que não, né? Tanto que Eu diria, sabe o que eu diria, Israel? Que eu acho que o problema nasce estando no Inter, né? Pela circunstância, e invadiu agora a seleção. Coisa que antes ele conseguia fazer uma separação, né? Ele fazia uma cisão. Ele tinha uma boa performance e desempenho na seleção pelo sentimento de pertencimento, né? Por um propósito maior, porque está vinculado com a comunidade dele. Que é muito mais difícil tu replicar isso num time de um país diferente ao dele, né? Isso acontece com o Ener Valencia e com outros casos também. Então, eu acho que é um problema que invadiu agora a seleção, coisa que não tinha aparecido antes. Pois é, tem Porque a algo- autoeficácia dele, né? Depois de tanta frustração, entra num ciclo onde o jogador se convence de que ele não é bom. É aquilo que eu dizia, a síndrome do impostor. Né? Tem tanta frustração, tantas derrotas, tanto questionamento. Dele tá abalada confiança, também. sim, fica completamente Mas destruída. teve algum evento, algum fato que disparou esse gatilho nele, né? Ou são vários? Ou tem É um um principal? acúmulo, é um acúmulo, sim, é um acúmulo no caso de um jogador e da posição dele, né? O atacante precisa, ele se alimenta da confiança. tu sabe que uma coisa, desculpa te dar, tu sabe que uma coisa que o Patinho tem que fazer a pergunta também, né? Verdade. Tu sabe uma coisa que eu comentei aqui e na época até o nosso outro comentarista colorado aqui, comunicador, o Ale Dornedes, ele falou assim que ele achava que não, porque ele disse assim, não, jogador grande gosta de ser grande. Bom, Tem uma bom situação tema. assim, ó, gosta de jogar com jogador grande. O Ener Valencia ele é contratado pelo Inter na época que o Grêmio contrata o Soares. Uhum. O Grêmio faz uma festa com a arena lotada para contratar o Soares, quando contrata o Soares para apresentar. E paralelo também o Inter, um pouco tempo depois, faz uma festa no menor porte, no Gigantinho, para o Ener Valencia. O Ener Valencia é o Soares do Internacional. Ele foi contratado para isso, jogador de seleção, de gol em Copa do Mundo, ganhando um salário X. Aham. Pouco tempo depois chega Rafael Borré, que não teve toda essa pompa, mas que a gente sabe por informações que ganha mais do que o Valência. Sim. Será que esse não foi um dos motivos do tipo assim, ó, vem cá, eu não era o dono do time, eu não era o cara, o dono do time tem que ser o mais bem pago, tem que ser o mais bem remunerado. Será que internamente isso daí já não foi uma coisa que já deu aquele baque nele? Claro, eu acho que tu destaca dois temas importantes aí. Um é a questão salarial, que mais que o dinheiro é a valorização, né? É o valor implícito, o símbolo do dinheiro, né? Fala de uma validação e valorização do jogador. Então, sim, tem, né, essas competições assim internas. E depois também tá a questão de que o Ener Valencia,
eu acho que não teve uma adaptação correta aqui, né? Aquilo que a gente falou do Amuso talvez tenha acontecido também no Inter, né? E que foi piorando ao longo do tempo por chegada de outros líderes, né? Eu acho que ele perde muito da autoridade dele ali nesse vestiário por causa disso. Mas tem, e daí a primeira parte do teu comentário era, mas tem jogador que se alimenta disso, né? Da diversidade. Tem, não todos. Né? Geralmente jogador que tem uma trajetória já mais marcante passou por muitos episódios onde ele fracassou e deu a volta por cima. Então ele acaba se alimentando porque ele sabe já da sua capacidade de resiliência, né? Então, aí a gente deveria investigar a personalidade do Ener Valencia, que me parece um jogador mais introspectivo, né? Não parece, por exemplo, falando, né, do que eu conheço do Vidal. O Vidal adora a diversidade. Ele se alimenta daquilo, ele gosta de entender que tem inimigos. Quem tu Então diz? tem o Vidal, o Arturo Vidal. Ah, o senhor chileno. Ele ama isso, né? Então ele consegue transformar a diversidade num fator motivacional. Mas nem todo jogador. Tem jogador que precisa era disso. assim, né? O D'Alessandro, O com D'Alessandro, certeza. quanto pior tava o jogo, mais ele se envolvia, Não fala de mim, mais ele cara. pedia a bola, Não fala mais de mim, ele cara. arranjava uma confusão. Bah, eu adorava, eu me via no D'Alessandro, assim, né? Vou arranjar uma confusão aqui. Ah, não. 2-0 se não. invocar com as Começava pessoas, né? assim. Começava, eu sou legalzinho, mas eu vou me invaretando, assim, devagarinho. Patinho, tua pergunta, estás aí? Bom, eu sou o cidadão das perguntas embaraçantes, não, Raíssa? Mas tu tem feito perguntas muito boas, Pato. Eu só acho que às vezes tu vem com... Tá muito direto nas tuas palavras. Não, eu vou fazer uma pergunta que vai atingir o pessoal. Vamos lá. Diante da tua extrema beleza, Muito doutora obrigada. Renata, e da tua classe e da tua capacidade, você já encontrou um cliente, jogador de futebol, que você notou, observou, que ele estava ali mais ligado a observar a tua beleza do que propriamente aprender alguma coisa? É uma pergunta polêmica essa. E sim, Pato. mas tu sabe que esse é um fenômeno, Pato, que acontece muito com clientes atletas ou clientes pacientes, né, normais, ou de clínica. Porque tu tá abrindo um espaço de escuta. O ser humano, ele é muito carente. Né? Então, o vínculo e essa idealização do outro acontece muito quando a gente escuta alguém. Né? A gente abre ali uma intimidade, né? E o psicólogo ele deveria exercer a escuta ativa, né? Essa empatia, aquilo cativa grande parte do ser humano que já está no momento de fragilidade, por isso ele está buscando, né, um atendimento psicológico. Então, aconteceu muitas vezes e é um fenômeno que a gente, inclusive, na faculdade está muito preparado, né, para poder trabalhar esse vínculo que se confunde, né, para a gente mostrar através dessa como é que a gente pode dizer, dessa má interpretação, que tem algo da história dele ali que está emergindo, né? Então, eu já tive que trabalhar assim e conseguir transformar, Pato, aí eu acho que eu vou me elogiar. Eu tenho uma capacidade de conseguir trazer esse tema que podia ser um pouco constrangedor. Sim. E falar de alguma carência dele, né? Porque ele está fazendo uma má interpretação dos fatos, né? E já consegui fazer um link com alguma má interpretação que ele fez na carreira dele ali, com um treinador, né? Alguma leitura que ele fez errada. Então, é algo muito presente, assim. Casado? É isso, Marcinho. Aí a gente vai começar a falar dos assuntos. Vai, vou começar com a Maroc, com essas Maroc, E sim, porcaria. Não, e sim, porque tem muito jogador que tá casado e que a relação tá muito ruim, né? Então, se aparece eventualmente, né, essa manifestação de interesse na minha pessoa, eu já consigo também adentrar essa questão da relação e a gente já trabalha sabendo que a relação amorosa é muito importante na vida de qualquer pessoa. Né? Tem alguns Aproveitando- jogadores que... Pode falar, Marcinho. Desculpa. Vai. Que com certeza eles conseguem separar do que está acontecendo dentro de casa com a sua atividade profissional. Ou... Eu acho que tem uns que conseguem ter mais assertividade nessa separação, mas o impacto Impacta, tá. né? Sim, o impacto vai estar. Aproveitando a brincadeira da Maroc, mas é uma pergunta meio séria. A Aham. gente brincou muito aqui de que esposa de jogador tem que se acostumar com a ideia que talvez realmente, se usar a palavra, né, seja corna. E aí eu queria entrar contigo. Tem alguma coisa que tu reparou nesses tempos de estudo, enfim, tudo? Por que acontece tanto? Porque às vezes eles têm um bom relacionamento com as esposas, amam muito, mas por que se tornando jogador de futebol e Isso tendo já- esse destaque, vão lá e traem as esposas? Eu sei que É uma questão às vezes- antropológica. né? Exato! E Porque acontece muito no desculpa. futebol, né? E aproveitando essa desculpa. pergunta Aproveitar, dela. né, do Amarok, e aproveitando brincadeira. essa desculpa dela, essa pergunta dela,
Será que o jogador de futebol também não fica com aquela coisa incutida de, ela só se aproximou de mim por causa do meu dinheiro? Isso, será que não, Não, tem uma mas, coisa mas Maria sabe que, Chuteiras. sabe que Maria depende, Chuteiras. eu acho, e até agora a gente tá começando a fazer uma conversa de boteco, né? Mas eu acho que depende, É que já foi porque sério o suficiente. muitos acabam casando com aquela namoradinha lá dos 13, 14 anos, quando ele começou a entrar na escolinha, né, do clube e tal, e ela foi indo com ele subiu, foi profissional, começou... Cara, a maioria é assim, né? Depois a gente sabe também que tem alguns que acabam rompendo relações, enfim, porque também é demais. Eles ficam muito loucos, né? Como eles perdem a noção. Se perdem um pouco. Se perdem total. Mas tem, né? A gente, claro, eu sempre vou falar generalizando, Sim, sem dizer que é uma regra que aconteça isso sempre com um jogador de futebol, mas é uma tendência, né? Existe uma tendência. Eu atribuiria a várias questões aqui. Uma é também essa busca incessante pela adrenalina. Ele tá muito acostumado, o jogador de futebol, à adrenalina, né? O jogo, ele te causa muita adrenalina, que tá muito associada à dopamina, né? Quando a gente tem adrenalina, a gente, né, libera muito uma situação desafiadora, Sim. a gente libera dopamina, né? Então, isso é um hormônio do prazer, da felicidade, enfim. Então, um caso extraconjugal te dá isso. Então, ele não fica só no jogo. Ele consegue também ter essa fonte de dopamina através de algo que também é tão desafiador quanto um jogo, que seria uma relação extraconjugal. Outra questão é que os padrões de relação de um jogador ou de um atleta de alto rendimento com a sua esposa é um padrão um pouco enfermiço, no sentido de que ela assume uma posição de gestora da casa, né? Quase uma mãe. Tá? Isso é uma tendência muito grande comportamental de que a mulher do jogador, já que o jogador está tão ausente, porque passa viajando, né, Ela não que está cuida em da casa, família. ela cuida Ela da cuida de família tudo, e cuida assume uma dele. posição maternal. Ela cuida dele. Então, o que acontece? Se tu tá numa relação, eu não tô justificando, Sim, jamais vou não, justificar, tudo tá? bem. Eu tô fazendo uma leitura sistêmica Isso. do que é. Se tu tá numa relação e tu sente que é uma relação maternal, tu vai buscar o que falta fora. Isso é o que acontece, esse é um movimento lógico Mas que também acontece. pode acontecer uma situação inversa. Da mulher Da se mulher sentir se sozinha sentir e sozinha, abandonada. claro. Claro, Exato. acontece É. muito. Por isso que eu digo, são relações muito tóxicas, geralmente, né? Porque o alto rendimento, ele de fato tá muito ausente. Então, a tua companheira vai se sentir muito negligenciada, muito periférica, né? E pode buscar também relações fora desse Olha os matrimônio. personal trainer aí. Ó, o Que jardineiro aí. tem. Ó, os Vê, aparece personal o trainer. Black jardineiro aí. Lá no Terra como é que Ville, é? lá. Ó os companheiros de time fura-olho aí, ó os Icardi Ó, da lá no vida. Alphaville. Ó os palhinhas da Mata aí, vida. imagina eu de macacãozinho aqui, bonezinho, jardineirinho aqui, ó, só Que cuidando. Isso, Marcinho Black. Sexta-feira é dia de KTO na KTO. Acesse a sua conta entre 5 da tarde e meia-noite e se emplacar 2x no jogo da KTO, você ganha 25 rodadas grátis para o fim de semana. Se tiver sorte, pode ficar entre os 10 que vão ganhar 500 rodadas grátis. Confira o jogo da KTO em kto.bet.br. Consulte termos e condições, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024. Vamos para o nosso último intervalo, pessoal, e já voltamos. Vem pra live da Rádio Granal. 4h49 na nossa reta final. Agora apenas uns minutinhos e vamos aproveitar eles muito bem, né? kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024. E para aproveitar esses nossos últimos minutos, gostaria de falar sobre Chile e Brasil, né, Renata? Tu que acompanha muito Sim. o futebol. Queria saber a tua opinião, né? Agora que a gente falou bastante sobre a parte da psicologia, queria saber também a tua opinião como comentarista, que tu também é. O que achou do jogo? Muito retrancado, a gente falava antes de Sim. começar o programa. O Chile né, botou um inclusive. ferrolho ali, né? Que foi difícil do Brasil conseguir se desvencilhar. Eu acho que o Brasil conseguiu ter bastante mobilidade. O Chile deu muito espaço. O que não dá para pensar que esse Brasil ele vai conseguir replicar isso com outras seleções de maior hierarquia. A gente tem que se iludir, mas não tanto. Eu acho que teve uma ideia de jogo ali presente, né? A entrada do Luiz Henrique, né? Que grata a aparição dele. Ele realmente resolveu aquele jogo, né? Que se a gente for olhar,
Tá, o Brasil dominou, mas ele não conseguia, né? O último passe ali, as finalizações eram muito ruins. Muito Martinelli foi muito abaixo nesse quesito. Né? Então, a entrada do Luiz Henrique, né? Que eu acho que foi determinante ali. O Bruno Guimarães também, né? Contribuiu muito. E a ausência do Neymar, que eu fico muito feliz que o Ancelotti conseguiu ter... confiança, talvez suficiente, autoridade suficiente para não trazer um jogador que hoje eu acho que não conseguiria ser uma boa influência. Pois é, mas tu não enxergaria assim o Neymar no próximo ano na Copa, ele tendo foco, né? Tendo uma nova meta de vida, tipo, não, eu tenho que ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Sim. Será que ele não teria lugar ainda? Porque ontem eu não gostei do João Pedro ontem, por exemplo. O João Pedro não teve não se sobressaiu muito, né? Eu acho que assim, o recorte atual, eu diria que não. Mas eu ainda acho o Neymar um jogador que do nada ele sai com um passe, uma jogada ali, né? Muito fora da curva. Eu não acho que ele tenha maturidade hoje para estar no lugar de não ser o protagonista. Esse é o meu medo. E eu não sei se numa Copa do Mundo ele poderia ser o protagonista. Porque o Neymar, ele poderia cumprir um papel muito extracampo, né? Ali, motivando o jogador, ele tem muito respeito deles, né? Dos próprios jovens que estão ali. Mas eu não sei se ele, pela constituição de personalidade dele, aceitaria um lugar mais coadjuvante. E o quanto isso poderia afetar, né, até a colaboração dele com os outros. Exato, né? Então, a mente ela é muito traiçoeira. Né? Então, eu gostaria muito que o Neymar agora no Santos conseguisse melhorar o nível físico dele, né? Melhorar até a questão emocional, que Sim. o Neymar já falou que ele não precisa de psicólogo. E agora ele falou faz uns 2 anos que ele não precisava de psicólogo, não tinha psicólogo na seleção, dizem que por ele, né? Por ele determinar que não era necessário. E agora a gente tá vendo que precisa, né? Até porque ele vem com esse status aí de ser o salvador do Santos, né? E isso é muito difícil. Essa síndrome do Messias aí, ela faz qualquer jogador sucumbir. E a gente tá vendo isso com o Neymar. Tu vê bem, o comportamento dele é muito diferente do Messi, por exemplo. O Messi é muito mais focado, centrado e tal. Ontem eu vendo as imagens ali do Messi, né? Comovido, a emoção, foi lá, fez gol, jogou a bola e tal. É muito diferente. E o Neymar é um cara com potencial que, puxa, eu não entendo como o Neymar não conseguiu ser o melhor do mundo. Tá, foi num período de CR7. Foi um período difícil, mas tinha tu uma olha competição alta. Uma hegemonia absurda. Cara, tu olha os vídeos do Neymar ali no YouTube, na época do Santos, meu Deus do céu, era muito recurso técnico. Sabe? E eu acho que ele tem um O pai dele acho que diferencial. atrapalhou um pouquinho. Meio o pai do Michael Jackson, assim, sabe? Que é aquilo que a gente falava no início, né? Projetou muita coisa nele. Eu acho que dentro de tudo que o Neymar experimentou, ele é uma ótima versão dele mesmo. Deve ter sido muito difícil ser Neymar, não deve ter sido fácil, né? Sim. E ele tem uma resiliência, ele tem uma identificação com a seleção brasileira que eu gosto, tá? Ele tem um desejo de estar ali. Ele tem um desejo de estar ali. Então eu acho que se ele conseguir manter isso e mais um amadurecimento do papel que ele possa ter na seleção, sem pensar que ele vai ser o protagonista, que ele pode ser um lugar mais coadjuvante, perfeito. Ele seria uma boa influência ali, né, no vestiário, até porque todo mundo respeita ele. Só que eu não sei o quanto a seleção não se inibe na presença dele. Né? Porque deposita muito da responsabilidade nele, porque ele vai solucionar tudo. O que acontece quando tu tem um Neymar da vida no teu time? Toda vez que tu for pegar na bola, tu vai dar uma olhadinha onde tá o Neymar. Exato. É isso aí, prejudica o andamento coletivo, Sim, né? Totalmente. Pois é. A gente aproveitar e Recebe muito, tem. É muito bom, inclusive. Meti o meu bedelho ouvi-la. aí na seleção. Até a tática ali, né? Meio que entrei. É isso aí. E aproveitar, como eu disse, nosso tempo é escasso, então vamos falar do Independiente e da Universidade de Chile. Opa, que tal o Arangues ali, hein? Pois Saudades é, do Arangues. Daquele Arangues Da primeira antigo. passagem. O Arangues antigo jogava demais, né? Ele jogava demais. Ele é um dos goleadores da Universidade do Chile e ele não perde nenhum pênalti. Faz muitos anos. Ele bate muito bem. Ele pênalti. bate muito bem, ele Paulada sempre seca. é designado para os pênaltis lá, ele tá fazendo uma boa Copa Sul-Americana. E agora a gente soube, né, uma decisão inédita. Isso aí. Que passou, né? O Independente foi eliminado, teve toda uma situação muito triste lá. Eu fui no jogo de ida, eu tava lá no Estádio Nacional, que faz um mês mais ou menos. Uma festa linda da torcida, 1-0, um jogo horroroso. Um frio absurdo e um jogo muito morno, mas merecido, né? Porque o que a gente viu no estádio, né? Não sei como é que foi a repercussão aqui, mas lá foi muito... Foi horrível. A gente tava todo mundo falando. Foi desumano, né? E o desumano é que parece que teve ali, né, uma orquestra da instituição independente, mais a polícia da Argentina, Isso. pra gerar toda essa confusão. Não, e o que se sabe
é que parece que os barra bravas Aham. mesmos já tinham saído. Tinha Isso, alguma coisa isso. assim. Então era um torcedor No- comum ali, aquele Exato, torcedor famílias, pacífico inclusive. que tava ali. Cara, imagens, olha, Absurdas. ridículas, assim, Algumas sabe? fizeram algumas pessoas tirarem as roupas. teve um Vexatório, ou dois né? que, Uma humilhação. que pularam lá de cima Sim. da arquibancada, que eu nem sei se estão Sim. bem até. Sim, não teve mortes. Não. E essa pessoa que caiu, ela teve traumatismo craniano, ela já tá recuperada. Mas tá bem. Já voltou pro Graças a Chile e Deus. tudo. Mas até as sequelas, né, psicológicas nos jogadores, eles perderam o clássico com o Colo-Colo, que é o super clássico de lá, depois de tudo isso. E eles não perdiam né, esse ano eles não tinham perdido ainda, o Colo-Colo não tinha ganho um clássico ainda esse ano. Então, sim, sequelas psicológicas daquele trauma de tu viver, né, de tu tá ali em campo e pensar, pô, minha família tá lá. Exato. Porque a família de todos os jogadores estava naquele momento Naquele ali, trecho, naquele pedaço que eles do foram estádio. encurralados. Exato. Ah, que loucura. Pato? Estamos recebendo Você tá nenhum. aí, Pato? Tá com som? Vamos dar A gente não tá escutando, né? ele? Tá com Tô som? aqui, tô Tá aqui. aí. Agora sim. Tá aí, Pato, tá bom, que bom. Tava achando que tu tava tentando se comunicar com nós. E aproveitando esse assunto, a gente vê casos com muita violência, né? Eu É. sou palmeirense. Então a Mancha tá sempre. Diz que é. A Mancha tá sempre envolvida com casos sei. terríveis, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem diminuído. Mas, inclusive, num dos últimos jogos do Inter, um jogo bem tranquilo, não lembro agora qual que era, eu acho que era Brasileirão, meu afilhado foi e ele pegou uma briga de torcida organizada entre eles mesmos, né? No centro. Porque Mas, tem assim, facções, né, dentro das torcidas. exato, eu organizadas. queria, né, tu como psicóloga que acompanha futebol, o que leva as pessoas a serem tão violentas? A gente já viu em questão da Mancha, estupros na rua contra... Esqueci agora o nome da torcida organizada do Cruzeiro. Máfia Azul. Eu acho que foi a Máfia Azul e a Mancha Verde do Palmeiras. Ocasionou estupro na rua. O vídeo viralizou, passou bastante pelo país e depois não falaram mais sobre o assunto. E aí eu queria trazer um pouco disso, do por que existe tanta violência dentro do futebol, sendo que o futebol é conhecido por aproximar as pessoas, Copa do Mundo, todo mundo junto. Sim. E como é que tu vê esse cenário de violência? A torcida precisa de tratamento, assim como o jogador Opa, Pode precisa. ser, perfeita Assim como pontuação. o jogador precisa, porque Jornalista também. a gente já falou aqui em Patinho. vários programas, Renata, que a torcida organizada ela é muito importante para o clube, Aham. na questão de apoio, na questão de torcer dentro de campo, de incentivar. A torcida organizada ela é um incentivador do torcedor geral dentro do campo. Ela é o que dá o empurrão. Sim. Mas a gente sabe que tem os marginais, que tem os antissociais que estão os ali infelizes que infiltrados. estão infiltrados no meio. Isso. Né? Hoje tem torcida organizada, ser de torcida organizada é quase como se fosse uma profissão. Né? Tá aí, aí teve gente que ainda disse que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro porque os caras foram lá na van, empurrar a van do Grêmio que precisava daquilo. Né? Tem imbecil que ainda... Que atribuiu a que- mudança isso. atitudinal a E isso, tem e que não foi. imbecil que ainda apoia atitudes Exato. dessas. Exato. Essas pessoas, o que fazer para que elas não manchem o nome no geral da torcida? Porque a torcida está acima de tudo, mas tem os marginais no meio. Sim, esse movimento, esse sintoma social, fala da deterioração mental das pessoas, né? E daí entra o efeito das massas, né? Que a psicologia social ela vai tentar explicar, né? O porquê que uma pessoa fica muito agressiva dentro do estádio. E a nossa personalidade se dilui quando a gente está numa massa. Então, eu acabo me adaptando ao pensamento vigente, que naquele momento, né, no estádio, é defender o meu território. Então, o ser humano se transforma em alguém muito agressivo. Então, esse anonimato, essa sensação de anonimato, faz tu se impregnar daquele sentimento que está ali latente, que é a agressividade, a violência, o defender o teu território. Essa é a explicação de por que a gente vai ver daqui a pouco, investigar quem são as pessoas que estão tendo atos vandalistas, vândalos, né, naquele momento. Tá São certo. pessoas, bancários, professores. Tu não vê pessoas sem estudo, tá? Tem pessoas que têm ali um estudo, uma formação, e naquele momento parece que ela desiste da sua própria personalidade
e adota a personalidade daquele grupo, né? Por isso que é fenômeno das massas. E é muito louco a gente pensar nisso, porque a gente não pode nem dizer que é uma parte só da sociedade, né, menos instruída, que tem comportamentos assim. Não, a agressividade, ela é muito transversal, né? Então vai depender muito daquela maturidade mental, né, do momento daquela pessoa, que ir no estádio hoje em dia, desculpa, é uma grande válvula de escape. Eu tô olhando aqui doutora, uma notícia do Vai SBT deixar. Esportes até, Um minutinho, Pato. que o Independente emitiu uma nota atacando a Conmebol após ser excluído da Copa Sul-Americana. O clube argentino também exigiu que sejam devolvidos todos os itens da equipe que estão no Museu da Conmebol. Nossa, O caso, uma né, chantagem estão fazendo. acontece após um violento confronto entre a torcida do Independente com a da Universidade do Chile. Uhum. Aí tem a nota aqui. Até vou falar para os guris ali da rede. Foi muito inadequada a posição do Independente desde o começo, porque eles estavam fazendo aquele jogo de quem é o culpado, né? Enquanto a Universidade do Chile entendeu a gravidade daquela situação e estava condenando qualquer ato de violência, tanto dos seus próprios torcedores quanto dos torcedores do Independente. E é muito inédita a decisão, porque a gente sabe que tem um favorecimento dos argentinos, né? Geralmente, o peso que eles têm na Conmebol. Então, realmente, o Independente não esperava essa exclusão, né? E teve o castigo ao Universidade do Chile, que eles não vão poder ter torcedor até o Exato. fim da competição, né? Talvez Muito na certo. final eles vão poder ter, mas foi muito mal gestionado, assim, uma gestão muito ruim do Independente nessa forma de condenar. Eles não condenaram a violência, eles quiseram delegar a responsabilidade para a Universidade do Chile, que eles entraram aqui, fizeram toda essa baderna. Enfim, foi muito feio, assim, as declarações do Doutora, presidente. doutora. Fala, Pato. Não, eu gostaria de fazer talvez a última pergunta, a respeito do novo comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, meu amigo do peito. O Carlo Ancelotti, no aspecto psicológico, ele pode ter importância nesta seleção brasileira atual? Sim, completamente. Eu sou fã do Carleto, principalmente porque ele tem uma adaptabilidade, né? Ele consegue estudar o país onde ele está chegando, tanto que ele é acho que o único treinador que ganhou, né, as grandes ligas, ele conseguiu. O mais laureado que tem no mundo. Isso. E em diferentes ligas, né? Não foi sempre com a mesma. Então, o melhor estrangeiro que poderia ter chegado ao Brasil é o mais capacitado para entender, né, as diferenças culturais, a idiosincrasia, que eu comentava que é super importante. E ele vem também com uma mentalidade de resgatar a confiança do jogador brasileiro, que foi deteriorada, assim. Eu sempre vou dizer uma coisa que a gente não pensa muito. Aquele 7-1 foi muito traumático. Aquele ali acabou com a... Muito. Né, para a identidade competitiva do jogador brasileiro. Imagina que os jovens que estão hoje, eles eram crianças naquele 7-1. Eu chorei, tá? Só pra constar, eu isso era uma é. criança, eu chorei. Ontem nós Viu só? estávamos falando sobre isso até. A gente falou que afetava. Isso deixa uma marca. Então, eu que nasci em 1990, que com 4 anos vi o Brasil ser tetracampeão, depois em 2002, também criança, vi o Brasil ser pentacampeão, eu tenho uma identidade competitiva como brasileira diferente daquela criança que viu o 7-1 e que depois viu, né, outros tropeços do Brasil. Então a gente tem que entender que o jogador hoje tem uma mentalidade diferente ao jogador lá que viu o Brasil, né, conquistar tudo e mais um pouco. Então o Carleto vem muito com essa mentalidade de reforçar essa confiança e vem com uma inteligência que eu dizia antes, muito dessa sensibilidade de saber quando ser paizão, quando ser mais democrático e quando ser mais autoritário, né? Eu acho que ele consegue navegar por essas duas formas de liderança e me parece fantástico, assim, o que ele já está conseguindo repercutir. Olha, ontem eu vi uma luz no fim do túnel. Era contra o Chile e tal. Olha, mas eu vi um time... A atitude dentro de campo foi não, diferente. e mais consistente, parte defensiva já bem segura, organizada. Sim. Na prática, o nosso programa já terminou, mas eu assumo as responsabilidades porque eu tenho que fazer uma pergunta. Fale. Nós falamos no nosso intervalo aqui sobre o Paraguai. E eu gostaria muito de falar essa coisa de nós, brasileiros, nos sentirmos com esse peso, com essa coisa, até sem essa identificação, né, com o Brasil, e os paraguaios, que agora voltaram depois de 15 anos sem participar. Tu tem como falar um pouco, de repente, de como isso muda até para uma nação toda, né, como se sentem com o futebol, relacionamentos e tudo?
É a minha última pergunta, assim, como é que tu acha que isso vai afetar até a própria seleção nessa nova Copa do Mundo, né? Sim, totalmente. O Gustavo Alfaro, né, ele é um grande treinador, é um argentino que ele conseguiu, eu lembro desde o começo, eu acompanhei ele quando ele chegou no Paraguai, um Paraguai que estava completamente abatido, né, imagina tu ficar 15 anos fora de classificação da Copa do Mundo, tu vai estar abatido, tu tem que fazer esse trabalho de recuperação da autoestima de um país, é muito difícil, né, e se tu é estrangeiro, tu vai ter que fazer uma imersão naquela cultura para entender, né, como eu vou resgatar uma identidade que não é minha, mas que existe, né? O futebol paraguaio, ele é muito característico, né? Por ser forte, aguerrido, bater, né? E ele conseguiu fazer isso, só que ele preservou essa parte da tradição e inovou também. Então ele deu outras características para essa seleção e potenciou essa seleção, né? Acho que impregnou com o patriotismo, que o Paraguai ele é muito patriota também. Ele conseguiu resgatar tudo isso, né? Então teve a tradição e a inovação. Né? Contra nós, eles... Deitaram, né? Então o Alfaro ele conseguiu ter essa perspicácia e inteligência de como manter tradição e inovação sem perder a identidade, que é muito difícil, né? Na teoria parece fácil, mas é muito difícil. E vai repercutir muito. Eu acho que vai ser um sul-americano que, talvez com esse desejo, né, de representar a pátria, vai ser um adversário duro, né? O Paraguai, historicamente, é um adversário duro, Sim, né? É para nós, principalmente, mas parece que tem agora esse novo selo aí, né? De também saber como... jogar um futebol moderno que não é só ali na pancada. O efeito Colômbia, né? Que Colômbia também teve nesses últimos anos, Exato. tem se consolidado como uma seleção Colômbia muito forte. que tem um psicólogo com eles faz tempo, é um argentino também, que estava na época no Lanús, que chegou na final Pois com o Grêmio. Grêmio. Desculpa. Porque eu Rapidinho, lembrei do Rames rapidinho. Rodrigues na seleção. É outro caso maravilhoso. Colombiano, Pois aí é. chega nos clubes, Miguel, não treina. A gente precisava de muito Aí mais tempo. Não vai dar. Nicolas Córdova, por favor, Nicolas providencie foi mais tomar um. café ali. Mais Ninguém um tá ouvindo, encontro. né? Nicolas, tá? desce aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Por Dois favor, minutinhos, 2 no minutinhos. cafezinho. A gente Tem que bota um prover- break aqui rapidinho. Tem que providenciar um psicólogo para essa turma toda aí. Mas Eu preciso. como diria Pato Mouri, terminou. E muito Terminou. obrigada, Renata. Conversa foi Parabéns, maravilhosa. parabéns, doutora. Todo mundo gostou muito, nossos ouvintes, nós. O sensacional. convite Legal. está aberto, por favor, Obrigada volte mais demais. vezes, porque a gente tem muitos assuntos, Tem, né? né? Percebemos, mas muito obrigada. Com a presença maravilhosa de Renata, terminamos o Contra-Ataque de hoje. Um bom final de semana a todos. E iniciamos o Toque Direto, agora com Regis Ramos. Tchau, gente.